Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo o Teu querer. Fala, ó Senhor, aos nossos entendimentos. Fala, Senhor, aos nossos corações. E abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos pelo Teu poder, abençoa-nos pela Tua graça, abençoa-nos pela Tua infinita misericórdia. E que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Amém. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. E leremos uma pequena porção desse capítulo, a começar pelo versículo de número 10 até o versículo de número 14. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Eu gostaria hoje de trazer um tema muito especial. Deus tem colocado no meu coração um sentido de uma fé prática, de podermos viver plenamente o Evangelho e os benefícios do Evangelho. E eu escolhi esse texto de propósito por causa de uma palavra que disse o apóstolo Paulo. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Contentamento. Contentamento, eu diria, é a chave bíblica para termos uma verdadeira felicidade, para termos e mantermos uma verdadeira felicidade. Então, entre as chaves bíblicas que existem para alcançarmos a felicidade, eu diria que, de forma essencial e mesmo primordial, se encontra o avivamento, o contentamento. O contentamento é a chave de uma verdadeira felicidade. Não é o que você tem, nem o que você não tem, que determinam o seu estado de felicidade.
mas é exatamente o estar contente com o que tem e manter-se contente, apesar de não ter. Você pode não ter, já tendo tido, você pode não ter, nunca tendo tido tal coisa, ou tal realidade, ou tal relacionamento. Mas se você aprender o segredo do contentamento, que veja, contentamento biblicamente é uma aprendizagem. Paulo disse, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. De tudo tenho experiência. Tanto sei estar humilhado como sei ser honrado. Tanto sei ter em abundância como em escassez. Então, o apóstolo Paulo diz o segredo que ele aprendeu para manter-se numa felicidade que só vem de um genuíno contentamento. Paulo diz, eu tudo posso, ou todas as coisas posso, naquele que me fortalece, a saber, Jesus Cristo. Se nós não tivermos essa postura, jamais, de fato, seremos verdadeiramente felizes. Quantas pessoas há que, tendo tanto, vivem uma infelicidade? É estranho vermos, às vezes, em nações ricas, em nações prósperas, o índice tão alto de suicídio. A maior parte desses suicidas não se suicidou por uma carência econômica ou por uma falta daquilo que, de forma geral, em todo o mundo, são verdadeiros privilégios. Tudo isso tinham, mas viviam uma insatisfação, uma grande insatisfação. E essa insatisfação os levou a um desespero. Contentamento é algo essencial que Paulo, como eu disse, descobriu, aprendeu, viveu esta aprendizagem. Não foi tanto a vida que lhe ensinou, foi a vida com Cristo que lhe ensinou. Ele aprendeu a ser honrado e suportar a honra com Cristo. Ele aprendeu a ser humilhado e suportar a humilhação com Cristo. Ele aprendeu a ter abundância e ter essa abundância com Cristo. Ele aprendeu a ter escassez e suportar essa escassez com Cristo. De modo que ele chegou à conclusão, eu tudo posso, sejam nas coisas desejáveis ou nas coisas indesejáveis dessa vida, eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus, eu tudo posso. Mas podemos ver esta questão ainda mais bem explicada e o motivo dela na Epístola aos Hebreus. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 13, falando sobre diversos deveres da igreja, o escritor à Epístola aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, nos transmite
estas palavras. Versículo de número 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos. Contentai-vos. Lembre-se do que Paulo diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Contentai-vos com as coisas que tendes. Por quê? E qual o motivo? Aonde está o segredo da nossa aprendizagem? Porque Ele, a saber, o Senhor, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Aleluia. Seja na escassez, seja na abundância, seja na exaltação, seja na humilhação, o Senhor nos promete: de maneira alguma eu te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Há tantas coisas e tantas pessoas que podem nos deixar. A saúde pode nos deixar. E se o nosso contentamento estiver baseado na saúde, quando a saúde nos deixar, quão infelizes seremos. A juventude nos deixa. Se vivemos, a juventude nos deixa. E se o nosso contentamento está na juventude, quão infelizes seremos. Você deve conhecer um certo número de pessoas que vive a infelicidade por uma condição natural, porque envelheceram e não conseguem aceitar o fato do seu envelhecimento. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você conheça mais de uma pessoa assim. Ora, há muitos que baseiam a sua felicidade, o seu contentamento, baseiam em relacionamentos, em amizades. Por muitos motivos, relacionamentos e amizades podem nos deixar. Por mudanças, por translados, por morte, por problemas. Quantas vezes vemos vidas, relacionamentos serem desfeitos, rompidos até. E se você baseia todo o seu contentamento e toda a sua felicidade em relacionamentos, veja, não estou tirando a importância de relacionamentos, principalmente o relacionamento familiar. Mas família também perdemos, ou não perdemos entes queridos. E quantas pessoas vivem um luto constante por causa da perda de entes queridos, que há de se entristecer, que sofremos a perda e que vivemos um luto. Mas há alguém que nunca nos deixa, que jamais nos abandona. E este é Jesus. Ele mesmo disse aos seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Sim, a saúde pode nos deixar, relacionamentos podem desaparecer, a riqueza pode ir-se, tantas coisas que temos, você pode perder bens, você pode perder tantas coisas, você pode deixar de ter tantas coisas e pode ter tantas outras coisas. Mas há uma pessoa
que jamais te abandonará. Há uma pessoa que nunca te deixará. E essa pessoa é Jesus Cristo. Nem a morte pode nos separar da pessoa de Cristo. Nada, ninguém poderá nos separar da pessoa de Cristo. Contentai-vos. Eis o conselho bíblico para que realmente vivamos e tenhamos plena felicidade. Contentai-vos com as coisas que tendes. Está falando de coisas. Contentai-vos com o que tendes. Você pode ser o homem mais rico da terra e não estar contente com o que tem. Ora, contentai-vos com o que tendes. Note o que a Bíblia diz, com o que tendes. Não com o que já tivestes, ou com o que num futuro poderias ter. Muitas vezes a nossa atenção não está sobre as coisas que temos, está sobre as coisas que não temos, que não a temos porque um dia tivemos e não a temos mais, ou porque ainda não a temos e desejamos tê-las. E se a sua atenção estiver em cima disto, você sofrerá as angústias do não ter. Eu tive, mas eu não tenho. Volto a dar o exemplo sobre a idade, sobre o envelhecimento. Existe uma coisa, Benjamin Franklin, ele tinha um escrito, Benjamin Franklin foi o idealizador do almanaque. Então, ele escrevia anualmente um almanaque. E nesse almanaque ele colocava vários pensamentos, e Benjamin Franklin era um homem de uma inteligência muito aguda, e por causa disso, os seus pensamentos eram muito interessantes. Benjamin Franklin escreveu, se você não é bonito aos 20, não é forte aos 30, e não é bem sucedido aos 40, não tente fazer tudo isso aos 50, porque você não conseguirá. Então, Benjamin Franklin fala uma coisa, uma realidade, bem dentro da realidade de expectativa de vida dos tempos de Benjamin Franklin. Hoje, talvez nós tivéssemos que botar as idades um pouco mais avançadas, mas isso é uma realidade. A gente, quantos já ouviram falar antigamente era a crise dos 40, agora se chama a crise dos 50, em que as pessoas querem reviver, recuperar o que não tiveram no período que deveriam ter tido, o que não viveram no período que deveriam ter vivido. E o que acontece? Essas pessoas vivem uma total angústia. Alguns deles entram num desespero, mas eles não olham o que eles têm. A visão deles está no passado, está naquilo que eles não tiveram, ou que eles tiveram e já não têm. De Paulo diz, eu, Paulo o velho, um dia ele foi novo. Eu, Paulo o velho. Davi disse, fui jovem e agora sou velho. A velhice chega a todos que vivem, e os que vivem a longevidade, a velhice chegará e ela permanecerá um bom estado
com Ele, um bom tempo com eles. E se nós não olharmos e não nos contentarmos com o que temos na velhice, com o que somos na velhice, viveremos uma infelicidade. Sim, você pode fazer coisas para melhorar a sua velhice. A Bíblia fala, o melhor deles é canseira e enfado, mas acrescenta o mesmo salmo, em havendo vigor, ou em havendo vigor, você não é tão enfadado, nem tão cansado, porque você tem o quê? Vigor. Porque você tem vigor. Sim, você pode fazer coisas, tanto na sua velhice, quanto na sua juventude. Ensina-me a contar os meus dias, Senhor, nos dias da minha mocidade, para que eu alcance coração sábio. Tudo isso é verdade, mas devemos ter os nossos olhos e devemos estar contentes com as coisas que temos e não com as coisas que um dia já tivemos e não a temos mais. Da mesma forma, eu e você não podemos estar olhando simplesmente, ambicionando num futuro. Muitas vezes, cobiçando e não trabalhando para possuir. Não há mal nenhum em você trabalhar, não há mal nenhum em você construir um futuro. Mas se você tiver apenas os seus olhos num futuro, no que você não tem, dizer, eu terei no futuro. Não andeis. O que é isto? Chama-se ansiosidade. Se pelo que eu já tive e não tenho mais, posso ter uma decepção e uma tristeza, pelo que eu não tenho e desejo ter para um futuro, eu posso cair num espírito de ansiosidade. E Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma nesta vida, porque o vosso Pai sabe que as necessitais. Então, Deus sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe e diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Contentamento é o segredo. E esse segredo está baseado em que o Senhor, como eu disse, está conosco e não nos deixará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Demus Karen estava certa. Nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra. Porque a nossa felicidade não está baseada nem no que somos, nem no que temos, mas baseada em quem está conosco e não nos deixará jamais, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos uma felicidade que ninguém poderá nos roubar. Veja bem, Paulo e Silas, presos ao tronco, tendo sido açoitados. E o que eles faziam? Cantavam. Cantavam louvores pelo privilégio de terem sofrido por amor a Cristo. O que faz dois homens cantarem louvores? Depois de padecerem, depois de sofrerem, depois de serem maltratados, presos,
Nós imaginamos com os seus pés no tronco. O que faz um homem como Pedro, já com a sentença sobre ele, que no outro dia morrerá, dormir. Dormir. Dormir tranquilamente. Não é outra coisa senão a segurança de que de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Cristo estava com ele. E o que disse Cristo? Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Eu tenho vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Ele disse que jamais nos deixaria. E assim o apóstolo Paulo fala, e eu te convido a abrir mais uma vez a sua Bíblia, agora na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Veja que Paulo disse algo extraordinário que tem tudo a ver com o que ele falou em Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Versículo 37 do capítulo 8 de Romanos. Em todas essas coisas, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Paulo está falando de quem poderá nos condenar. Paulo está dizendo, e ele introduz este pensamento no versículo 31, dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas. É com ele. Sem ele, não. Com ele, sim. Ele tem que estar presente. Ele tem que estar, e ele diz: eu não te abandonarei, eu jamais te deixarei. E então, quem poderá, versículo 35, nos separar do amor de Cristo? Paulo começa a falar várias coisas, mas ele diz em todas essas coisas, que são coisas que separam a muitos, não apenas de pessoa para com pessoa, mas de pessoas para com suas posses, para com suas coisas. Paulo diz, em todas essas coisas, versículo 37, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que nos disse: jamais vos deixarei, nunca vos abandonarei. Por quê? Porque Ele nos ama a este grau de intensidade. E este é o segredo do nosso contentamento. Mas deixe-me apenas abrir um pequeno parênteses.
de tudo o que aqui é dito, uma das coisas que me chama mais a atenção são qualquer outra criatura. O que é qualquer outra criatura? Veja que é dito coisas do presente. O que são coisas do presente? São coisas que são. Os que são coisas do futuro são coisas que serão. Mas o que é qualquer outra criatura? São coisas que poderão ser. Coisas que poderão ser. Não espero definir completamente isto, mas eu quero abordar isto para terminarmos. Coisas que poderão ser. Essas são criaturas que nós próprios criamos. Elas necessariamente não serão, de forma alguma elas são, mas elas poderiam ser. Você já viu muita gente paralisar-se, ou perder a paz, ou não ser feliz, não por algo que seja, não por algo que será, mas por alguma coisa que poderia ser. Que poderia ser. É uma outra criatura, é uma criatura. É uma criatura. Não é um demônio, não é qualquer outro espírito, mas não deixa de ser uma disposição espiritual, uma disposição mental. Porque há gente que tem medo de voar. Você sabe por que uma pessoa tem medo de voar? Vou tentar resumir de uma maneira muito simples. Porque o avião pode cair. Ela não pensa que o avião cairá. Ela pensa que o avião pode cair. E ela está, digamos, baseada numa suposição que tem muito de verdade. Um avião voando pode cair. Ele pousado nunca cairá. Então há pessoas que o que temem é a possibilidade. O que temem é algo que de fato, não existe, não é uma fatalidade. Não são as coisas do futuro, coisas que serão. Há gente que teme coisas do futuro, coisas que serão. Há gente que teme coisas do presente, coisas que são. Mas há pessoas que temem possibilidades, coisas que poderiam ser. Poderiam ser. E o amor de Cristo, por que nos dá o contentamento? Porque o amor, diz a palavra, lança fora todo o medo. Todo o medo. A falta de contentamento é uma falta de satisfação que nos leva a não termos a verdadeira felicidade. Você pode ter um homem plenamente feliz, e eu diria o seguinte: se você me pedisse uma definição de um homem rico, eu não diria que é um homem endinheirado ou um homem de posses. Eu diria que é um homem plenamente feliz.
De modo que você pode ter um homem numa casa simples, ou mesmo num casebre, um homem num campo, sem muitos recursos, mas contente com tudo que tem, não infeliz pelo que não tem, ou pelo que poderia ter. Se você tem uma pessoa assim, você tem uma pessoa rica, uma pessoa satisfeita, uma pessoa feliz. Você pode ter alguém num palácio e totalmente infeliz. Você se lembra do rei Acabe? Sobre a vinha que ele não tinha. O rei Acabe tinha tudo, mas ele era infeliz porque não tinha a vinha do seu vizinho. Jezabel o mata para que Acabe tenha a vinha. Veja como essa falta de contentamento é algo demoníaco, é algo terrível. Pessoas fazem mal. Por quê? Porque não estão contentes, não estão contentadas. Eu aprendi a estar contente, eu aprendi a ter contentamento. Esse é um contentamento de pleno em felicidade, em toda e qualquer situação. Eu sei ser rico, eu sei ser pobre. Paulo diz, eu sei ser saudável, eu sei ser enfermo, eu sei ser qualquer realidade em minha vida, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Que jamais há de me abandonar. Portanto, meus amados irmãos, este é o caminho da verdadeira e plena felicidade. Eu não sou contra a abundância, eu não sou contra nada disso, mas eu não quero que a escassez roube a minha felicidade. Nós estamos com um conceito de felicidade, inclusive dentro da igreja, que se baseia todo em questões do que temos, do que somos. Então, vivemos numa sociedade hoje, a sociedade especialmente ocidental, que valoriza o jovem e despreza o velho. Não estou querendo generalizar, mas sabemos que isso existe. O desespero na nossa sociedade por uma ruga. A pessoa que adquire uma ruga entra num desespero. Pessoas hoje que fazem de tudo. Pessoas que tomam, eu não sou médico, eu não entendo dessas coisas, mas pessoas que estão indo além do que deveríamos. Eu sei que existe reposição hormonal, mas tem gente que já ultrapassou reposição hormonal. Por quê? Porque não querem de maneira nenhuma envelhecer. Parece que então não querem envelhecer, não querem morrer e acabam morrendo porque tomam tanto hormônio que vem um câncer. Como eu disse, eu não sou médico, eu não digo que não haja pessoas que necessitam de reposição hormonal. O que é necessário e deve ser feito, mas tem gente que não necessita e o faz simplesmente por quê? Porque não está contente com a idade que tem, com o físico que tem, com a realidade que tem. E nós, se queremos uma felicidade real, a felicidade em Deus, a felicidade em Cristo, temos que basear a nossa felicidade na presença de Jesus, que nos prometeu:
nunca vos deixarei. Eis que estou convosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Ele está conosco todos os momentos. Ele está conosco e Ele não nos prometeu que todos os momentos seriam bons. Ele não nos prometeu que tudo iria bem para nós. Ele disse que estaria conosco sempre. É diferente. E a nossa felicidade é que não importa o que estejamos vivendo, quando virarmos e olharmos, o Senhor estará ali. O nosso bom pastor estará ali conosco. A sua bondade e a sua misericórdia nos acompanharão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. No nome de Jesus Cristo. Amém? A verdadeira felicidade. Senhor nosso Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso viver, que possamos reconhecer a Tua presença em nosso meio e que o Senhor jamais nos deixará, jamais nos abandonará, sempre estará conosco. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.